Olá, meus queridos, minhas queridas. A maioria de nós já percebeu que o fim do ano, os últimos 3 meses, foram coloridos, de forma a nos lembrar de cuidados muito importantes que temos que ter com a nossa saúde. Então, o outubro ficou rosa para lembrar principalmente as mulheres os cuidados que são importantes com relação ao câncer da mama. O novembro ficou azul para lembrar a nós homens os cuidados que devemos ter com o câncer da próstata. E o dezembro ficou laranja para lembrar tanto a homens quanto a mulheres que o câncer da pele ele é o mais comum e ele é muito importante. Então hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados que todos nós devemos ter para prevenir e para detectar precocemente esse tipo de câncer, de forma que ele não atrapalhe a nossa saúde. Vamos lá? A pele é o maior órgão do nosso corpo e, dentre tantas funções, algumas muito importantes são abrigar e proteger todos os nossos órgãos de agressões do meio externo. Então, a pele é importante para a proteção contra traumatismos, bactérias, fungos, vírus, contra a poluição do ar e também contra a radiação solar. E algumas dessas agressões acabam ocasionando mutações no DNA da nossa célula que podem levar ao desencadeamento de um câncer. Os 3 cânceres mais comuns a acometer a nossa pele são o carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum, o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum, e ele é um pouco mais agressivo que o carcinoma basocelular, já que o carcinoma basocelular não é um câncer agressivo. E, por fim, o menos comum, porém o mais agressivo, é o melanoma maligno, que é uma mancha que geralmente ela é mais escura e de crescimento progressivo. Então, essas são as 3 principais neoplasias malignas ou cânceres que a gente tem que preocupar com a nossa pele. Algumas medidas são muito importantes para a prevenção. Então, cuidados gerais como uma boa noite de sono, dormir aí pelo menos umas 7 horas por noite, uma alimentação adequada, né, principalmente alimentos vermelhos e amarelos, eles são muito bons porque eles têm muito antioxidante e agem prevenindo aí o desenvolvimento do câncer. Tomar bastante água também é muito importante e fazer uma atividade física também é muito importante. Então todos esses são cuidados gerais que todos devemos ter com a nossa saúde. Com relação à pele, a gente recomenda muito o uso do protetor solar, que deve ser usado diariamente, mesmo nos dias que tem chuva, que você está dentro de casa, tem que usar, não pode deixar de usar. Usar uma quantidade adequada e reaplicar durante o dia. Em segundo lugar, a gente recomenda algumas medidas físicas, né, como os óculos escuros, que eles são muito importantes para a saúde dos olhos e também para prevenir essa exposição solar nas nossas pálpebras, já que a pele da pálpebra é muito fininha. Alguns outros cuidados, como o uso de bonés. Bonés temos de diversas cores, pode combinar com o seu estilo. Chapéus, eu gosto muito desse tipo de chapéu, que ele tem essa parte aqui atrás para proteger a região do pescoço. Principalmente quem está na zona rural ou quem gosta de pescar, é um chapéu muito indicado. Outros cuidados importantes também, às vezes usar uma sombrinha, usar as luvas, né? As luvas são muito importantes. As luvas elas são tão importantes que tem uma parte no nosso carro que chama porta-luvas. Então, principalmente para quem dirige muito, usar a luvinha ali para proteger a mão da radiação é uma medida muito importante.
Outros cuidados também muito importantes que seriam evitar a exposição solar no período das 10 da manhã às 2 da tarde e usar também as sombras das árvores e dos prédios como medidas de proteção. Então a gente percebe que na maior parte do dia, um lado da rua tem sombra, no outro tem sol. Então escolher o lado da sombra para você não ter aí os efeitos danosos do sol. Algumas pessoas são particularmente predispostas a ter um câncer na pele, principalmente pessoas claras, de olhos claros, de cabelos claros, com sardas e pessoas que não conseguem se bronzear, que se queimam com facilidade. Algumas profissões também são mais afetadas, como os trabalhadores rurais, motoristas e trabalhadores que se expõem muito ao sol, fazendo trabalho em campo, como os técnicos agrícolas, como os engenheiros agrícolas, o pessoal também da engenharia civil. Além dessa prevenção, outra medida muito importante é a detecção precoce do câncer, porque a gente sabe que todo câncer ele começa pequeno e ele vai desenvolvendo com o passar do tempo. Então, quanto antes você descobrir que você tem um câncer na sua pele, mais simples, mais eficaz será o tratamento. Então, se você tem uma lesão na sua pele que esteja crescendo, sangrando, mudando de cor, de forma, que esteja gerando feridas, agende com urgência uma consulta com o dermatologista para avaliar se o seu caso é uma lesão benigna ou se é uma lesão que precisa de uma avaliação adicional. E nesses casos a gente geralmente pede uma biópsia, só lembrando que quando a gente pede uma biópsia não quer dizer que você tenha um câncer, a gente pede biópsia para várias outras doenças e às vezes você vai abrir o laudo do seu exame e vai ficar assustado com termos como tumor ou com termos como neoplasia. Então esses termos não significam que você tenha um câncer, porque existem tumores benignos e existem tumores malignos que são os cânceres. E da mesma forma existem neoplasias benignas que não são cânceres e as neoplasias malignas que são as que a gente considera como câncer. Então não se assuste com esse termo caso você abra o seu exame. De preferência não abra, né? Porque às vezes vai gerar uma ansiedade desnecessária. São as nossas dicas de hoje. Cuidem bem da pele de vocês, previnam aí o câncer da pele, que é uma doença muito importante. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!